Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com a doutora Flávia Pereira Rio. A doutora Letícia Franco Maculan Assunção conversará conosco sobre registro civil e segurança jurídica. Os 30 anos do Sindregis. Estamos de novo com a doutora Fernanda Abud, coordenadora-geral da RALES. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Flávia Pereira Rio é graduada, mestre e doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Assumiu a serventia extrajudicial em março de 2005, após aprovação em concurso público de provas e títulos. Membro da Comissão de Mediação da OAB Rio de Janeiro, da Associazione Italiana di Diritto Comparato, AIDC, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Autora dos livros Lições do Isolamento, Reflexões sobre Direito Processual em Tempos de Pandemia, a antecipação da tutela no processo de homologação de sentença estrangeira, coautora dos livros Teoria Geral da Mediação, A Mediação no Novo Código de Processo Civil, dentre diversos outros livros e artigos jurídicos. Os cartórios extrajudiciais poderão oferecer serviços de mediação e conciliação, atividades antes exclusivas do Judiciário. A autorização foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça pelo provimento 67 da Corregedoria Nacional de Justiça. Desde então, quais foram os principais avanços no que diz respeito ao serviço extrajudicial? A mediação e a conciliação, esses são métodos adequados, né, de solução de conflitos, que vão trazer uma solução para os litígios através do diálogo, da tentativa de acordo. Para quem não está muito habituado, esse é o fio condutor da mediação e da conciliação comparativamente com o processo judicial, né, com o processo levado a cabo perante o Poder Judiciário e comparativamente também com a arbitragem. Então, é o diálogo que vai ser a tônica desses dois métodos de solução de conflitos, mediação e conciliação. E o que acontece? O artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, ele ergueu os métodos de solução consensual dos conflitos, ou seja, exatamente esse paradigma do diálogo, essa tônica do diálogo, que é o signo distintivo, que é o diferencial da mediação e conciliação, como métodos prioritários para o nosso sistema de justiça na atualidade. Então, veja, foi uma opção do legislador no Código de Processo Civil de 2015, e foi erguido ao status de norma fundamental. Então, uma das grandes diretrizes atuais do processo civil brasileiro contemporâneo é valorizar, privilegiar mediação e conciliação em detrimento, ao invés de processo judicial e arbitragem, que são métodos em que há imposição de uma solução por um terceiro, pelo juiz ou pelo árbitro. Então, vejam, para que a gente consiga realmente tornar realidade essa opção muito clara do legislador, logo no início do Código de Processo Civil, no artigo 3º, lógico, num país com 215 milhões de habitantes, num país que tem hoje mais de 70 milhões de processos judiciais, é lógico que nós precisamos de mão de obra qualificada. A mediação e a conciliação, para que elas sejam levadas a efeito, é necessário um terceiro imparcial que seja o catalisador desse diálogo, que é um profissional técnico, que é o mediador ou o conciliador. Para que nós, então, consigamos ter essa tentativa de acordo, seguindo, né, os padrões internacionais que nós temos hoje, né, porque a mediação e a conciliação não são uma peculiaridade no Brasil, elas já são levadas a efeito em vários países do mundo,
com experiências muito bem-sucedidas, países com culturas, né, com tradições muito diferentes, todos eles têm a mediação e a conciliação como eixo central do sistema de justiça. E a gente vem chegando somente agora, né, com essa perspectiva. A gente precisa de mediadores e conciliadores capacitados e num número muito grande. Hoje, 2022, nós temos um número suficiente de mediadores e conciliadores para fazer frente a essa demanda gigantesca? Não temos. Não temos. Então, esse é um desafio real, concreto, pragmático, para que o artigo 3º se torne realidade. E como que nós conseguimos, então, construir essa ponte entre a opção legislativa e o dia a dia da rotina do nosso sistema de justiça? Uma das soluções está claramente no segmento extrajudicial, nas serventias extrajudiciais. Então, o próprio CNJ, ao editar o provimento, indicou isso expressamente. O legislador, no artigo 42 da Lei Federal 13.140, ao indicar expressamente que as serventias extrajudiciais estão credenciadas a prestar a mediação e a conciliação, também indicou isso expressamente. O CNJ ratificou essa escolha do legislador. E, mais especificamente, eu gostaria de acrescentar a recomendação 28 de 2018 também do Conselho Nacional de Justiça. Essa recomendação é em que sentido? No sentido de que os tribunais do Brasil, caso eles verifiquem que não há mediadores ou conciliadores naquela localidade, judiciais, ou seja, cadastrados nos tribunais, em número suficiente para fazer frente à demanda daquela comarca, que eles, então, celebrem convênios com os cartórios, com as serventias extrajudiciais, para que as serventias extrajudiciais prestem mediação e ou conciliação, à semelhança, né, fazendo as vezes da mediação e da conciliação judiciais que estão regulamentadas no artigo 334 do CPC de 2015. Ou seja, textualmente o CNJ recomenda que haja uma união de força, de esforços entre o Poder Judiciário e as serventias extrajudiciais para fazer frente a essa demanda gigantesca que o artigo 3º e que o artigo 334 do CPC de 2015 colocaram claramente como um desafio para o nosso sistema de justiça. Então, nós temos todo um arcabouço normativo que subscreve as serventias extrajudiciais como tendo um aval, né, estando credenciadas para prestar mediação e conciliação extrajudicial, ou seja, para o usuário que, independentemente de ter ou não tido acesso ao Poder Judiciário, possa, como uma outra opção, ir a um cartório extrajudicial para buscar catalisar um acordo através da mediação e da conciliação em cartório, como também, aliado a isso, nós termos a oferta de mediação e conciliação pelas serventias extrajudiciais em convênio com os tribunais para suprir um déficit de mediadores e conciliadores judiciais que precisam, né, oferecer a mediação e a conciliação na forma do artigo 334 do CPC de 2015. Então, dada a capilaridade, a interiorização, né, a presença dos registros civis de pessoas naturais e dos cartórios em geral em todo o Brasil, nós temos no Brasil aproximadamente 5.570 municípios, né, em todo o país, segundo o IBGE, e nós temos mais de 7.000 cartórios de registro civil, sendo que em cada município, na sede de cada município, nós temos pelo menos um registro civil de pessoas naturais. Se formos agregar também as outras atribuições, temos mais de 13.000 cartórios. Realmente, nós vemos que nós conseguimos ofertar, né, a mediação e a conciliação em todo o país, não apenas nos grandes centros urbanos, né, ou nas localidades em que tenha realmente fórum, mas nós conseguimos cobrir, né, de forma mais ampla todo o território nacional. Né? Isso democratiza a mediação, democratiza a conciliação, acho que atende o que o legislador almejou no artigo 3º, então eu acho que é uma forma de unirmos esforços, judiciário e segmento extrajudicial,
para fazer frente a essa escolha do legislador. Qual a importância da mediação e da conciliação como método adequado de resolução de conflitos? Na verdade, a mediação e a conciliação, elas são métodos que, em certa medida, eles são, para um conjunto de litígios, de conflitos, métodos mais adequados, ou seja, mais eficientes, vamos colocar assim, para solucionar um conjunto de litígios do que o processo judicial ou do que a arbitragem. Por exemplo, se nós formos falar mais especificamente nos litígios que são talhados para mediação, nós estamos falando de litígios que têm trato continuado, ou seja, são relações entre os litigantes que elas se protraem no tempo. Então, a gente está falando de relações duradouras, relações familiares, entre parceiros comerciais, entre vizinhos, entre membros de uma mesma comunidade, de um mesmo clube, de uma mesma associação. Ou seja, pessoas naturais ou jurídicas cujo relacionamento, cuja relação pretérita, ela é um bem em si, um valor em si, que precisa ser preservado. Então, não adianta ou não é suficiente para solucionar esse tipo de litígio em que por trás, ou eu diria que acima do litígio, a gente tem uma relação continuada, que seja imposta uma solução por um terceiro, como um juiz ou como um árbitro. Por quê? Porque, nesses casos, o que a gente verifica é que a posição de uma sentença, de uma decisão judicial ou arbitral, só acirra os ânimos. Então, se a gente já tinha um esgarçamento daquela relação, muitas vezes o processo judicial ou arbitral, ele acaba por implicar, né, por importar numa ruptura no que estava esgarçado. Então, depois de uma sentença judicial, o que já estava estremecido rui. E os litigantes que estavam, de certa forma, com os ânimos já acirrados, eles passam a não mais se falar. Então, a gente tem relações familiares que estavam conturbadas, que simplesmente se rompem, familiares que não mais se falam, temos parceiros comerciais que vão passar que vão desfazer relações comerciais valiosíssimas, muitas vezes acabando por desencadear a cessação das atividades empresariais desses litigantes, né, levá-los, conduzi-los muitas vezes à falência. Então, nós temos a solução pontual daquele litígio, mas com um custo muito maior para os litigantes do que seria a preservação daquela relação, que é um bem maior. E isso, a conciliação, o diálogo e, mais ainda, a mediação tem em conta. A mediação ela vai, então, atender uma dupla finalidade. A finalidade prioritária da mediação não é solucionar, trazer uma solução a qualquer custo para aquele litígio. É mais do que isso. Antes de mais nada, é tentar resgatar um canal de diálogo entre os litigantes. E, a partir desse diálogo construtivo, permitir a construção de propostas de acordo viáveis e elaborar, construir a muitas mãos um acordo que seja viável para todos os litigantes. Então, veja, a prioridade da mediação é o restabelecimento do diálogo e a preservação da relação pretérita. E isso, muitas vezes, é mais valioso num ambiente familiar, num ambiente de parceiros comerciais, num ambiente de vizinhos ou de pessoas que convivem numa mesma comunidade, do que pontualmente solucionar aquele litígio, ou seja, quem paga quanto para quem, né? Então, isso se dilui diante da magnitude da importância da preservação daquela relação. Então, muitas vezes, a gente tem uma mediação que consegue restabelecer o diálogo, manter em bases até mais construtivas aquela relação pretérita que estava esgarçada, né? Que estava estremecida, acalmar os ânimos, e isso já é um bem, eu diria que maior do que a solução pontual daquele conflito, de modo que os litigantes, retomando o diálogo, ainda que não haja acordo naquele momento perante o mediador, saem dali muito fortalecidos. Aquela relação, então, perdura, e os próprios mediandos conseguem, às vezes, até a curto prazo, sozinhos, porque restabeleceram esse canal do diálogo, elaborar, costurar
uma solução para aquele litígio pontualmente considerado, mas o mais importante foi alcançado, que é o quê? Que é manter aquela relação pretérita em boas bases, né? Então, no ambiente familiar, um mínimo de relacionamento cordial entre os familiares, entre os pais de uma criança, por exemplo, né? Para evitar uma escalada de discórdia, né? Que muitas vezes vai galgar patamares muito dramáticos, e isso é altamente desaconselhável para todo o ambiente familiar, para a criança, para os próprios litigantes, e da mesma forma em sede empresarial, entre parceiros de longa data, para aquele segmento de atuação, entre membros de uma mesma comunidade, vizinhos, litígios escolares, enfim. Então, esse restabelecimento do diálogo, ele é em si mesmo um valor a ser preservado, e que ele só digamos que, focado, né, na mediação, mais especificamente, em alguma medida também na conciliação. O processo judicial e a arbitragem, eles não têm como foco, como tônica, o restabelecimento do diálogo e a construção, né, de um ambiente saudável entre os litigantes. Então, acho que esse ponto, esse diferencial, principalmente da mediação, precisa estar muito ressaltado, muito sublinhado na atualidade, porque ele realmente traz ganhos para a sociedade de uma maneira geral, se ele for levado a efeito da melhor forma possível. Como a implantação da mediação e conciliação nos cartórios podem contribuir para a mudança de pensamento e ampliação da prestação desses serviços no Brasil? Na verdade, principalmente por conta algumas especificidades das serventias extrajudiciais, que eu acredito que são um diferencial positivo para a prestação da mediação e da conciliação no Brasil, né? Então, não só para democratização, como também para uma prestação adequada, eficiente da mediação e da conciliação no nosso país. Quais são essas especificidades? Primeira especificidade, o usuário da serventia extrajudicial, e aí eu vou falar do cartório de registro civil de pessoas naturais, que é, né, a minha principal atribuição, ele se dirige à nossa serventia não para brigar, ele se dirige à nossa serventia não com armas em punho, ele se dirige ali para tomar providências, para resolver, vamos colocar assim, problemas, né? Como os nossos usuários coloquialmente falam. Então, quer dizer, você vai a um RCPN para o quê? Para registrar o nascimento, para dar entrada no seu processo de habilitação de casamento, para se casar. Então, você vai lá realmente para tomar providências que são importantes para a sua vida, né? E eu acho que essa aura, né, eu acho que, digamos assim, que esse propósito que está no subconsciente da sociedade brasileira, do nosso usuário, do leigo, é muito importante para que ele tenha também, estenda esse pensamento para ter na serventia extrajudicial um local e um ambiente convidativos para o diálogo. Né? Então, quando o usuário ele se dirigir a um cartório para mediar, para conciliar, ele já vai instintivamente, automaticamente associar o quê? A um lugar adequado ao qual ele já está habituado a se dirigir para tomar providências importantes para a sua vida, para resolver questões, né? Então, ele já vai para lá com esse propósito. E isso é muito importante, muito construtivo, como, digamos assim, um ponto de partida já de destaque para que esse diálogo seja estabelecido, né, no cartório extrajudicial. Ao contrário do poder judiciário, dos tribunais, em que o usuário, o cidadão, né, ele costuma se dirigir já sabendo que vai para lá para brigar, né? Então, ele vai para uma audiência, ele já sabe que vai ter aquele embate, ele já está acostumado com essa polarização, né, com esse ambiente beligerante do poder judiciário, e também com uma aura de muito mais formalidade do poder judiciário comparativamente com cartório, né? Então, o meu usuário costuma brincar, meu Deus, quando a gente explica para ele, não, essa providência, o senhor ou a senhora tem que se dirigir ao fórum para resolver.
E aí, uma preocupação do meu usuário é, nossa, então, eles costumam, os homens costumam dizer, tem que colocar uma calça comprida, doutora, para ir para lá, meu Deus, vou ter que marcar horário se for para falar com o juiz. Então, quer dizer, já vem aquela aura, aquele temor reverencial e um ambiente que inspira não só um clima, né, remete a um clima de maior beligerância por conta do embate do processo judicial, quanto de um temor reverencial e de um formalismo maior. E esse ambiente, né, esse, digamos assim, esse pano de fundo que acaba vindo à tona da mente do usuário quando ele se lembra do Poder Judiciário, ele não é, digamos assim, o ambiente mais propício para o diálogo, para todo o ambiente que a gente almeja para uma mediação, para uma conciliação, que é um diálogo entre iguais. Então, o mediador e o conciliador, ele se coloca ali como um catalisador do diálogo, alguém que vem somar, né? Não com aquele temor reverencial, aquela ideia de hierarquia, né? de poder que o judiciário inspira, e de fato é. Então, quando ele vai para o Poder Judiciário, esse ambiente mais informal, né, e de catalisação, né, de fomento do diálogo, de maior proximidade, são alguns diferenciais que eu acho que vão se associar para tornar esse potencial de mediação e conciliação mais profícuos nos cartórios, nas serventias extrajudiciais. E o outro ponto, eu acho que é a capilaridade. Né? Como nós temos milhares de cartórios, né? Mais de 13 mil cartórios espalhados em todo o nosso território nacional, nós temos pelo menos um cartório de registro civil na sede de cada município por força da Lei Federal 8.935, isso significa que nós temos as serventias extrajudiciais próximas geograficamente do usuário, né, de quem vai precisar ter acesso à mediação e à conciliação. E isso, num país com dimensão continental, é uma vantagem muito grande. Porque, eu estou falando do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos, de certa forma, não é o ideal, mas nós temos, digamos assim, uma rede, né, de meios de transporte público razoavelmente consolidada, né, e interiorizada. Mas se a gente for para outros estados, para outras unidades federativas, isso não acontece. Né? Então, nós temos, muitas vezes, entre uma cidade e outra, entre uma localidade e outra, distâncias muito grandes que precisam ser percorridas, muitas vezes, de barco ou por meios de transporte, e as pessoas levam dias para se deslocar de uma localidade até a outra. Então, nós dispormos dessa capilaridade das serventias extrajudiciais para prestar a mediação e a conciliação a toda a população brasileira, realmente é um diferencial que torna a mediação e a conciliação realmente, na vida real, mais acessíveis ao povo brasileiro, ao nosso usuário. E isso é democratizar a mediação e a conciliação e, em última análise, democratizar o acesso ao sistema de justiça de uma maneira geral. Eu acho que isso é realmente levar a cabo o ideal que foi propalado pelo legislador no artigo 3º do CPC de 2015. Então, eu acho que são alguns fatores, né, tanto em termos, digamos, estruturais, como também com relação às características inerentes às próprias serventias extrajudiciais, que são vantagens na oferta da mediação e da conciliação. Quais são os principais desafios para a evolução e, consequentemente, a adesão maciça da conciliação e mediação no Brasil? Eu acredito que nós temos vários desafios, né? Um desafio ainda de ordem, nós diríamos que cultural. Então, eu acredito que nós precisamos ter uma interlocução próxima com a advocacia, né, para nós, porque, por exemplo, a minha geração, nós nos formamos e nós tivemos boa parte da nossa experiência muito calcada na solução de conflito perante o Poder Judiciário, então, naquele embate judicial.
e nós estamos habituados a isso. Então, a mediação e a conciliação, quando elas propõem o paradigma do diálogo, da conversa, das tratativas, da construção de acordos perante um igual, né, que é o mediador e o conciliador, alguém que não se coloca, né, acima, né, como um poder, é algo muito novo para nós. Então, eu diria que a minha geração de operadores do direito e as gerações acima, nós não estamos habituados com esse ideal do artigo 3º do CPC de 2015. Então, para nós é um desafio. E eu diria que quem é o principal operador do direito, que é a ponte entre os mediadores, os conciliadores, vamos colocar assim, entre o sistema de justiça e o jurisdicionado e o usuário. É a advocacia, principalmente a advocacia privada, que é em quem os usuários, os clientes confiam. Então, primeiro você procura o advogado da sua confiança e ele vai dizer, né, qual caminho seguir ou vai dar as opções. Então, acho que essa interlocução com os operadores do direito em geral e principalmente com a advocacia pública e privada é muito importante. Para quê? Para dar a conhecer as vantagens da mediação e da conciliação. Nós, do segmento extrajudicial, a partir do momento que nós passarmos a oferecer mediação e conciliação extrajudicial também, nós darmos a conhecer esse serviço que nós estamos oferecendo, a nossa capacitação nessa área de atuação especificamente, as vantagens, e essa interlocução, então, vai ser muito saudável, para que a minha geração, então, possa virar chave, né, para esse novo modo, novo para nós aqui no Brasil, né, mas muito bem sucedido em outros países, mas esse novo modo de olhar a resolução de litígios, né? Então, esse é o primeiro desafio. Interlocução com os outros segmentos, com os outros operadores do direito, e mais especificamente a advocacia. Segundo termos como política pública nacional, capitaneada por todas as associações, mas com apoio, que é muito importante, da própria cúpula do Poder Judiciário, para que nós tenhamos a oferta de mediação e conciliação suficiente a nível nacional, em todas as localidades do nosso país, indistintamente, não só nos grandes centros urbanos. E, para isso, como eu disse antes, nós precisamos levar a efeito a recomendação 28 do CNJ. Então, dar as mãos o Poder Judiciário e as serventias extrajudiciais para que essa oferta de mediação e conciliação de qualidade realmente se dê a nível nacional. Então, nós precisamos estruturar um programa nacional, na minha opinião, de oferta da mediação e da conciliação pelas serventias extrajudiciais. Então, como um dos pontos que eu considero muito importantes, facilitar e fomentar a capacitação das nossas equipes, né, institucionalmente, haver apoio do Poder Judiciário para isso, haver um plano nacional nesse sentido. Segundo ponto, que também eu acho muito importante, e inclusive uma delegatária de Minas Gerais, eu tive a ocasião, a oportunidade de examiná-la na banca de defesa da tese de doutorado dela na Universidade Federal Fluminense. O nome dela é Carla Faria de Souza Nedel, ela é delegatária no estado de Minas Gerais. Ela fez uma pesquisa empírica com vários cartórios em diferentes entes federativos do nosso país, tudo em sigilo, né, seguindo todos os critérios de pesquisas científicas, e ela apurou que, nas palavras dela, os estados, né, as unidades federativas em que houve realmente a implementação pelas serventias extrajudiciais de mediação e conciliação, isso aconteceu sempre nos estados em que havia a participação das associações representativas de notários e registradores, palavras dela, em cooperação com a Corregedoria do Tribunal de Justiça Local. E que foi essa parceria que resultou numa colaboração para a regulamentação da mediação e da conciliação naquele ente federativo, né? Tanto em relação à viabilização da formação das equipes, quanto em relação também à regulamentação dos emolumentos, de modo que o serviço pudesse ser prestado, né, e os custos pudessem ser
cobertos e, ao mesmo tempo, também fosse oferecido esse patamar, né, de emolumentos num valor que condissesse com a situação econômica daquela unidade federativa, porque nós temos discrepâncias nacionais. Então, ela mesma apurou em sigilo, né, na pesquisa, que todas as serventias que prestam mediação e conciliação foram unidades federativas em que havia essa parceria. Então, eu acho que um desafio concreto para que as serventias realmente ofereçam é isso, esse diálogo interinstitucional, perene, construtivo, prospectivo, né, em tempo real, entre as nossas associações e as corregedorias locais, para entender as especificidades, entender as dificuldades regionais, para que nós construamos a muitas mãos soluções para essas dificuldades, para esses desafios, e conjuntamente nós construamos, né, um plano de trabalho e uma agenda em que, de parte a parte, nós possamos cooperar mutuamente, né, para tornar esse artigo 3º do CPC de 2015 realidade. Então, esse diálogo, essa parceria é fundamental. Realmente não tem como as serventias extrajudiciais elas prestarem mediação e conciliação sem uma regulamentação local que seja fruto de um diálogo perene, né, e de, digamos, uma sensibilidade em relação às especificidades de locais de cada ente federativo, de cada estado. Então, acho que esses são os pontos determinantes, né, e muitas das vezes as razões pelas quais nós não temos ainda, até o momento, a oferta de mediação e conciliação em todas as serventias extrajudiciais a nível nacional, como nós gostaríamos. Estamos de novo com a doutora Fernanda Abud, coordenadora geral da Hares. Olá! Hoje quero falar um pouquinho da rede ambiental e de responsabilidade social, a Hares. É uma OCIP registrada no Ministério da Justiça e legalmente constituída com as suas mantenedoras, tanto a Anoreg Brasil quanto a Confederação dos Notários Registradores, e atualmente também apoia a ARISP, que é a Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo. Qual é a finalidade da Hares? Como o próprio nome diz, o fim e o objetivo dela é amparar questões sociais e ambientais. Ela foi constituída basicamente pelos cartórios do Brasil. Portanto, a sua atuação ela é profícua no sentido de colocar à disposição o que notários e registradores podem fazer para ajudar a vida das pessoas a serem um pouquinho menos difícil e de alguma forma mais sustentável. Atualmente, nós temos a campanha do agasalho, que já está no site da Hares, do qual todos os cartórios participam, e caso algum não esteja participando e queira saber, peço que acesse o site da Hares e procure ver o regulamento, procure ver exatamente os cartazes, os folders, o modelo da caixa, para que aí sim ele consiga colocar num cantinho do seu cartório exatamente todo o nosso material da campanha do agasalho. Quem é que pode colaborar? Além de toda a sociedade, nós também pedimos que colaboradores, substitutos, notários, por fim, registradores, ajudem a, de alguma forma, arrecadar e escolham parceiros, instituições sérias que estão em suas cidades para poderem depois realizar essa doação. É muito importante e pensamos que, de alguma forma assim, possamos todos juntos colaborar. Hoje nós temos essa campanha do agasalho. Temos também que aí, no caso, será mais por doações, transferências, das quais a Hares participa, principalmente para ajudar aqueles estados que estão vivenciando momentos de chuvas tão fortes e de alagamento. Principalmente, nós temos o estado da Bahia, o estado de Alagoas e Pernambuco.
todos aqueles que puderem colaborar com as campanhas da Haris, peço que atentem para as contas que estão ali, que façam suas doações para que chegue a tempo hábil a nossa ajuda a quem efetivamente está precisando. Além disso, nós temos também projetos ambientais. Dessa situação dos projetos ambientais, podemos salientar a parceria com a Green Farm, onde nós queremos reduzir o carbono nos serviços notariais e de registro mesmo. A princípio, não podemos dizer que os cartórios realmente pode haver uma grande concentração de carbono, mas alguma coisa existe e podemos sim juntos reduzir a um nível praticamente zero essa emissão de carbono no Brasil. E qual é a atitude que os cartórios então pensaram? Vamos fazer uma parceria com uma fazenda registrada para que possamos replantar árvores. E com isso temos um espaço, uma fazenda, onde denominamos Floresta dos Notários e Registradores. Algo em torno de 43 mil metros quadrados, onde qualquer pessoa pode ir até o Mato Grosso do Sul, conhecer esse projeto da Green Farm e verificar a área da floresta dos notários e registradores. É extremamente bonito e, de alguma forma, estaremos também contribuindo para a sustentabilidade no país. Esses projetos sociais e esse ambiental, é muito importante a gente mostrar que nós temos uma consultora que pode de alguma forma ajudar aquele cartório que não sabe exatamente como desenvolver um projeto social. O nome dela é Veridiana Guiar, tem todos os dados ali no site da Haris e cada cartório pode pensar em ter o seu projeto. Um projeto sustentável, onde de alguma forma você pode reduzir o lixo, você pode separá-lo melhor, você pode diminuir o consumo do papel, você pode utilizar um pouco mais de vidro ao invés de aquele consumo ilimitado de plásticos e assim com várias outras práticas. Quem quiser conhecer mais detalhes, peço que entre no site da Haris e entenda todas essas campanhas, quer seja de fins sociais e de fins ambientais. Com o sentido de divulgar amplamente esses projetos, essas campanhas sociais e ambientais da Haris, nós resolvemos, pela diretoria, premiar todos os cartórios que de alguma forma eles tenham uma campanha, eles façam uma adesão ou então eles desenvolvam um projeto, do qual esse projeto precisa ser inscrito pelo site da Haris. É preciso, de alguma forma, para que esse ano seja válido e reconhecido, que ele faça uma citação de um dos 17 objetivos da ONU. E aí sim ele coloque alguma especificação para que a comissão que vai avaliar e sim fazer essa premiação, depois de todos analisados e escolhidos, também ele poderá ter e receber o selo da Haris. Possivelmente esse selo vai ser entregue, essa premiação, no evento da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, a ser realizada no finalzinho de agosto deste ano, em Fortaleza, e todos os demais detalhes, todos que quiserem participar, todos que quiserem compreender melhor como se dá, pode acessar o site da Haris para verificar o regulamento, as especificações, quais cartórios estão utilizando, qual cartório de alguma forma está se tornando mais sustentável, mais colaborador e mais partícipe de todas essas campanhas desenvolvidas pela Haris. O Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindireges, completou 30 anos de história no dia 8 de junho. Nestes 30 anos, o sindicato foi responsável por inúmeras vitórias para os registradores públicos do Rio Grande do Sul. Vejamos um vídeo em celebração à instituição. Você já se perguntou o que nos move? Aquilo que nos inspira e que nos motiva?
O Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindireges, é movido pela missão de assegurar a união e a força da classe registral gaúcha. Existimos para contribuir com o aprimoramento técnico, social e econômico dos cartórios de registro. Tudo começou no dia 8 de junho de 1992, quando a história do Sindireges, junto aos seus associados, começou a ser construída. No decorrer destes 30 anos, caminhando em harmonia com instituições parceiras, alcançamos marcos históricos que beneficiaram e transformaram a realidade dos registradores e da sociedade. Tal como a implantação dos Centros de Registro de Veículos Automotores, os CRVAs, em conjunto com o Detran RS, em 1998. A nova forma de administração possibilitou a expansão das atividades dos cartórios e a população gaúcha ganhou um serviço com mais segurança, agilidade e capilaridade. A Central do Registro Civil do Estado, CRCRS, representa mais uma das ações inovadoras e transformadoras que alcançamos, que facilitam a vida dos gaúchos todos os dias. Construída em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado, desde 2013, unificou os acervos dos registros civis e aproximou os cartórios das pessoas. Na esfera trabalhista, o sindicato é responsável pelas negociações coletivas da categoria registral. Há 30 anos, estamos à frente de discussões que refletem em uma melhor qualidade do ambiente de trabalho. Sempre que uma nova demanda sobre registros públicos se apresenta, pode ter certeza, nós já estamos trabalhando no tema. Para isso, contamos com a dedicação da nossa equipe, da diretoria e com um time de especialistas. Queremos prestar um serviço de alta qualidade aos nossos associados. Sabemos que você enfrenta muitos desafios no seu dia a dia. O Sindireges existe para que você não enfrente nada sozinho. Completamos 30 anos graças ao esforço conjunto entre os nossos associados e as gestões que já passaram por esta casa. A partir de agora, uma nova história passará a ser escrita. Contamos com você para construir com a gente o futuro de sucesso que todos nós queremos. Letícia Franco Maculan Assunção é graduada em Direito pelo FMG e mestre em Direito Público. Foi procuradora da Fazenda Nacional entre 1993 e 2007 e depois foi aprovada em concurso para oficial de registro do Cartório de Registro Civil do Distrito do Barreiro, BH, Minas Gerais. Autora dos livros Função Notarial e de Registro, Notas e Registros, Casamento e Divórcio em Cartórios Extrajudiciais do Brasil e Uso Capião Extrajudicial. É também autora de diversos artigos na área do direito tributário, direito administrativo e direito notarial e registral. Foi professora universitária de Direito Administrativo e História do Direito. Professora de pós-graduação na Faculdade Milton Campos até 2015 e atualmente é professora e coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do CEDIM, Centro de Direito e Negócios, e diretora do INDIC, Instituto Nacional de Direito e Cultura. Olá, doutora Letícia, tudo bem? Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou à disposição aqui no Cartório do Barreiro para o Cartório Contemporâneo, trazendo a minha realidade, que no dia a dia a gente está sempre aqui, né, perto do cidadão, seja no Registro Civil, seja no Notas, que é a minha realidade diária, e eu estou aqui à disposição para trazer para vocês assuntos práticos que possam esclarecer as dúvidas de vocês. Doutora Letícia, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ganhou importância inigualável e evidenciou a necessária ininterruptividade de seu funcionamento durante a pandemia. De quais formas os cartórios atuaram, mesmo com as adversidades? Bom,
o Registro Civil das Pessoas Naturais, ele não pôde parar durante a pandemia. Inicialmente, né, foi um período muito difícil para todos nós. Nós ficamos naquela perplexidade, chegou até mesmo a ordem de interrupção dos serviços para a maioria dos cartórios, menos para o Registro Civil das Pessoas Naturais, que teve que ficar aberto mesmo porque fica a cargo desse tipo de cartório os registros de óbito, né? E não apenas os de óbito, mas também os de nascimento, porque durante a pandemia continuaram a nascer pessoas. Então, a gente tinha que ficar aberto. Foi um período conturbado, mas nós demos conta do recado. Aliás, uma questão importante que eu acho que a gente deve ressaltar foi que nós solicitamos, né, por meio de todas as nossas entidades, que a gente tivesse prioridade para vacinação. Isso não foi deferido, então a gente teve que, por nossa conta, né, colocar uma separação de vidro, de acrílico, né, e toda a segurança para os nossos funcionários, para poder atender bem, mas continuamos atendendo, não houve, né, nenhum prejuízo para a população. Nós podemos dizer que os cartórios de registro civil atenderam muito bem nesse período e aprenderam também a utilizar os meios eletrônicos. Então, a gente já estava com uma vocação, né, para esses meios eletrônicos, mas nós aumentamos os atendimentos eletrônicos, porque a população não podia ir até o cartório fazer perguntas, né, como eles estavam acostumados, tirar dúvidas. Então, a gente, aqui, pelo menos aqui no Barreiro, que é o nosso cartório, a gente investiu num robô para atendimento via WhatsApp, né, por exemplo. Nós também, além de utilizar, como a gente já vinha utilizando, né, as centrais. Então, o registro civil, não apenas aqui, eu estou dando um exemplo aqui do meu Barreiro, né, no nosso cartório, mas a gente, nacionalmente, a gente atuou e a gente garantiu à população que ela continuasse a praticar os seus atos. Só a celebração de casamentos que foi um pouco prejudicada no início, né, até que a gente se adaptasse e trouxesse alguns mecanismos de segurança, digamos assim, né? Mas voltamos logo em seguida às celebrações. Então, passamos pela pandemia, aprendendo a utilizar mais o meio eletrônico, e eu posso dizer que saímos mais fortes e mais preparados para essas crises, né? Como essa da pandemia. As estatísticas vitais do Registro Civil são dados relevantes para orientar as ações do poder público durante a pandemia. Como avalia a importância dessas bases de dados? As estatísticas vitais sempre foram fornecidas pelo Registro Civil das Pessoas Naturais aos órgãos públicos, dentre eles ao IBGE. Mas, durante a pandemia, nós precisávamos de dados imediatos, né? Imediatos. Então, ganhou muito relevância e foi muita relevância e começou a ser noticiada na imprensa diariamente a estatística colocada em relação à Covid pelo portal da transparência da ARPEM Nacional. Tá? Então, a gente tem uma Central Nacional dos Registros Civis das Pessoas Naturais. Olha como a tecnologia está avançada nos registros civis, né? Essa central recebe diariamente informações nossas sobre todos os atos que nós praticamos, também o óbito, né? E os óbitos com causa morte de Covid durante a pandemia foram os mais relevantes para orientar as políticas públicas, para verificar, inclusive, a necessidade de maior abertura ou maior fechamento naquele momento específico, considerando que cada estado, cada município da federação tinha uma realidade diferente, né? Então, esse portal de transparência do Registro Civil das Pessoas Naturais, ele está disponível para todas as pessoas para consulta, não apenas para os órgãos públicos, tá? É uma consulta pública e gratuita, e ele permite que diversos dados eles sejam analisados pelo cidadão e por órgãos públicos e pela imprensa, né, para todo mundo. Então, nós temos dados estatísticos de nascimentos, casamentos, óbitos de pessoas desconhecidas, que às vezes acontece, né, que a gente recebe um registro de óbito, mas a pessoa não é identificada. E isso é importante para depois que essa pessoa foi identificada, poder fazer esse batimento dessa informação, né? Esse portal, cada dia mais, né, esse portal da ARPEM Brasil, vem recebendo novos serviços, né, novas informações.
Então, a gente, por exemplo, CPFs, números de CPFs gerados, nós temos essa informação lá na Artem Brasil, nós temos também informações recentes, né, agora, foi a última alteração que nós tivemos agora em 2022. Nós tivemos os módulos pais ausentes e reconhecimento de paternidade, porque isso também é muito importante para orientar a política pública, né? Por que está acontecendo isso? Por que houve um aumento no número de crianças sem nome de pai no registro? Então, para ajudar o governo nessas políticas públicas, a Artem cada vez mais vem utilizando essa plataforma dela, que, como eu já disse, é disponível para todas as pessoas de forma gratuita. Não deixem de verificar, tá? Vocês devem entrar no transparência.registrocivil.org.br e vocês vão ter todas essas informações a que eu me referi agora. Os dados fornecidos pelos cartórios orientam as prefeituras e governos a fomentarem políticas públicas. Dessa forma, como se deu a atuação dos cartórios durante a pandemia? Então, pessoal, durante a pandemia, foi muito importante essa informação imediata, né, que nós conseguimos. Como eu já disse, isso só funciona porque os cartórios de registro civil são um sistema integrado. Eu posso até dizer que é a modalidade de registros públicos que foi a que primeiro se integrou nacionalmente, tá? Então, a gente tem essa centralização de dados estatísticos. Importante dizer que esses dados estatísticos são anonimizados, de forma que não há nenhuma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não consigo saber de quem que eu estou falando, né? Apenas os dados mesmo para fins de orientação de políticas públicas, pesquisas também, né? Pessoas podem utilizar para pesquisadores em geral, para projetos científicos, ou mesmo o cidadão curioso que quer escrever a respeito de algum assunto, ou só quer saber, né? Por exemplo, qual é o nome mais registrado no Brasil? Isso aí é uma coisa que sempre tem muita atenção para esse tipo de dado. Mas, voltando a falar da política pública durante a pandemia. Então, a gente sabia que todos os dias os jornais, né, buscavam lá no nosso portal essa informação sobre aumentou, diminuiu, como foi isso, o número de óbitos por Covid em cada município. Então, você consegue fazer a análise desses dados por município do Brasil. Imagina que realmente é algo muito complexo, né? Um dado muito específico, mas tendo em vista o uso da tecnologia pelos registradores civis das pessoas naturais, isso foi possível. E aí a gente está com esse portal aí disponível, a gente espera que não precise mais desse dado para pandemia nenhuma, né? Mas se vier a precisar de algum outro dado para entender do que o povo está morrendo, né? Há um tempo atrás, parece que tinha tido um aumento do número de óbitos em razão de causas cardíacas, sabe? Então, isso também foi noticiado. Isso pode fazer um acompanhamento, inclusive, diário. Todas as pessoas interessadas podem procurar no nosso site e fazer as pesquisas que acharem necessárias e, sendo possível, né? E se a Artem for acionada por algum órgão público para algum outro dado, é possível criar essa busca para atender a população. Então, a gente está preparado, a gente tem uma equipe muito boa lá na Artem, que nos ajuda para a gente ser útil para a população. O cartório de registro civil quer cada vez mais ser mais útil para a população. Os dados dos cartórios estavam disponíveis para os consórcios de imprensa todos, sabe? E a gente entende que eles eram, sim, verificados, mesmo porque eles são os dados mais confiáveis e os mais célebres. Por que eles são os mais confiáveis, gente? Porque ao lavrar o óbito, nós copiamos, né, da declaração de óbito que nós recebemos do hospital ou do médico, as causas mortes. E a gente já gera aquela informação do registro e publiciza no nosso site, né? Só esses dados estatísticos. Mas viu como é rápido e como é seguro, né? Não é uma informação de boca, não é uma informação sem um parâmetro, né, para poder ser confirmado. Tudo que a gente faz constar nos nossos registros tem um batimento com uma informação recebida oficialmente, digamos assim,
por meio das declarações de óbito expedidas pelos hospitais e pelos médicos. Então, eu estou falando aqui de óbito, mas a mesma coisa acontece com o registro de nascimento. O nascimento também, gente, quando a gente coloca lá os dados do nascimento, a gente faz essa informação, né, de acordo com a declaração de nascido vivo que nós recebemos dos hospitais, e além dos dados que estão na declaração de nascido vivo, nós temos que exigir documentos, né, outros documentos, por exemplo, o documento do declarante do nascimento, né, e a mesma coisa do óbito, documento do declarante do óbito, e algumas outras informações que não estiverem nesse documento oficial, que é do Ministério da Saúde, nós pegamos com essa pessoa que vai ao cartório declarar, seja o óbito, seja o nascimento, e essas pessoas, então, normalmente são, pela lei, né, devem ser pessoas que conhecem o caso, e conhecem a pessoa falecida e vão poder informar os dados dessa pessoa, né, no caso de óbito. Mesma coisa no caso de nascimento, para a gente ter uma confiabilidade, uma segurança para a prática desse ato. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!